Bem, quando a Margarete Menezes estava cantando o hino nacional, eu comecei a viajar no tempo. E comecei a lembrar que foi aqui na Bahia, no dia 15 de julho de 1978. Eu participava de um congresso do setor petroquímico aqui na Bahia. Jacques Wagner era dirigente sindical. Eu fui convidado e aqui estava para fazer palestra eu, Fernando Henrique Cardoso e Almina Afonso. No dia 15 de julho, às 9 horas da manhã, eu recebo a notícia que tinha nascido o meu filho Sandro. Sozinho, recebi a notícia, fui no bar do hotel e tomei um conhaque em homenagem ao nascimento do meu filho Sandro. À tarde, eu dei uma entrevista, eu não sei para que jornal, certamente não foi para o Brasil de Fato, porque ele não existia ainda, certamente não foi para a Folha, porque não publicava a coisa que eu falava, mas eu certamente disse pela primeira vez que estava na hora da classe trabalhadora criar um partido político. Em 1979, nós criamos o movimento Pro-PT. E aí, graças à quantidade de extraordinários dirigentes sindicais que nós tínhamos no Brasil naquela época, para lembrar algum deles, o companheiro Jacob Ittar, já falecido, o companheiro Wagner Benevides, petroleiro de Belo Horizonte, o companheiro Olívio Dutra, bancário de Porto Alegre, o companheiro Luiz Dulce, professor lá em Minas Gerais, companheiros extraordinários que ajudaram pela primeira vez a gente construir esse partido no movimento sindical. Depois, no Congresso dos Metalúrgicos, em 1979, na cidade de Lins, em São Paulo, um congresso estadual, pela primeira vez eu propus ao Congresso a criação de um Partido das Trabalhadores. Para minha surpresa, foi aprovado no Congresso. Quem votou contra os persindicalistas comunistas e os partidos foi contra a criação do PT. E depois, aí, em 1900, num Congresso Nacional dos Metalúrgicos em Poços de Caldas. O restante da história vocês conhecem. Eu dei ao Edinho, o mês passado, uma foto que registra os dirigentes do PT indo registrar o PT no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Daquela foto, que tem um monte de gente, que eu não vou falar o nome dos mortos, mas só tem vivo. Eu, o Olívio Dutra, o companheiro Ayrton Soares e o companheiro o Wellington. Não, o Hélio Doyle, jornalista de Brasília. Só temos nós 4 vivos, o restante já se foi. E talvez o Antônio Carlos Grialdi não está nessa foto. O Antônio Carlos, deputado, está nessa foto. Mas já morreu Freitas Diniz, Ibrahim, Manuel da Conceição, não estava toda a direção nacional. Tá? Mas nessa foto que eu tenho, quem morreu foi esse que eu falei. Quem está vivo são os que eu falei. Tem um cara novo que eu vi, que é o companheiro que era da Paraíba, o Vanderlei. Era um companheiro que nunca mais ouvi, faz tantos anos que eu acho que ele também já morreu. Eu só não vi, ele já não está mais entre nós. Bem, é importante lembrar que criar o partido foi um desafio. Não havia na sociologia política brasileira alguém que acreditasse que fosse possível criar um partido com as características do PT. E a gente tinha muito adversário aqui. Os meus irmãos do PCdoB, que estão junto comigo desde 1979, em todas as campanhas do PCdoB esteve comigo. Mas no início do PT, eles também tinham ciúme, porque o PT
queria ser o Partido dos Trabalhadores, e ele achava que eles eram o Partido dos Trabalhadores. O Partidão não gostava da gente, meu irmão era do Partidão, e ele achava que o PT era divisionista, porque queria criar um outro partido da classe trabalhadora, ele já era o Partido da classe trabalhadora. O MR8 nunca aceitou a criação do PT, porque ele achava que eles eram o partido da classe trabalhadora. Com o PSB não era assim. Com o PSB, com meu amigo Arraes, e depois com o Eduardo Campos, a gente tinha as divisões normais, as divergências, mas nunca houve questionamento da criação do PT. O Brizola também não queria a criação do PT. Também não queria, porque o Brizola achava que nós tínhamos sido criados, porque o Gomerim de Couto e Silva nos criou para destruir o PTB, que a Ivete Vargas tomou a sigla do Brizola e ele teve que criar um partido. Então o PT nasceu com muita adversidade, muita diversidade. Eu lembro que a primeira vez no comício em São Bernardo do Campo, pelas diretas, pela liberdade de organização política, estava lá o doutor Luiz Guimarães, Franco Montoro, eu fui envaiado quando eu falei que era preciso criar um Partido dos Trabalhadores. Porque o pessoal queria democracia, mas não queria um outro partido para competir com eles. Ainda hoje é assim. No PT, a gente fala tudo de igualdade, mas está cheio de companheiros deputados que não quer que saia outro deputado para não concorrer com ele. Está cheio. É a igualdade de que eu quero liberdade para mim. Por restante, não. Então, veja que engraçado. Esse partido, eu não esqueço nunca, gente. Eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu almoçava, depois do almoço pegava um fusquinha, colocava uma corneta em cima de uma fusquinha, escolhia uma rua que tinha comércio e ficava gritando: olha, companheiros, eu sou o Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu estou criando um partido, sabe, se vocês quiserem, venha fazer uma ficha aqui. E nós conseguimos, repetindo isso no Brasil inteiro, com muitos companheiros, quem sabe com os pais de vocês, quem sabe com os avós de vocês. O pai desse aqui eu sei, porque o pai dele teve desde o início. Quando ele fez o primeiro cocô na fralda, eu já estava lá. Não para limpar, porque quem limpar era o pai dele, para segurar ele. Então, ele nasceu uma coisa extraordinária. Foi um sonho. E pela primeira vez na história do mundo, do Brasil não, é do mundo, porque não tem similaridade ao PT no mundo. Eu conheço a política do mundo, não tem similaridade. Nós temos os nossos desvios hoje, nós temos muitos desvios, nós estamos acumulando muito erro, mas não tem similaridade da forma que nós criamos esse partido. Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores, e naquele tempo, meu caro Edinho, até um dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Era assim que a gente era. Eu lembro que a sogra da Marisa, que morava comigo, a mãe do primeiro marido dela, a dona Marília, ela tinha um fusquinha, meia. O marido dela tinha morrido. E ela gostava de se vestir bem. Quando ela chegava no ano do PT, o pessoal dizia: lá vem a burguesa do Lula. Foi a turma do Zé Disseu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e fazia a seguinte pergunta: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? Olha, puta que pariu, lá quer saber se ele é tático ou estratégico. É só um partido. Porra, eu já estava criando o partido, eles queriam saber se era tático ou estratégico. Eu lá sabia o que era tático ou estratégico. Eu lembro que uma crítica que o Luiz Carlos Prestes fez a mim, um debate em Cajamar, foi o seguinte:
Ele me achava um bom operário, mas ele tinha uma crítica, porque eu não era um operário científico. Cacete, além de ser operário, eu tinha que ser científico, porra. Outra, além de ser operário, usar macacão, trabalhar 10 horas por dia, fazer 2 horas abertas e ganhar pouco, o cara queria que eu fosse científico. Se eu fosse científico, eu não era operário. Eu ia ser um intelectual. Então, bom, essas coisas, obviamente, veja que a juventude rebelde da década de 70, sabe, como Zé Dirceu e tantos outros companheiros, tiveram uma contribuição extraordinária na criação do PT. Companheiros como Genuíno tiveram, como Tarso Genro, o pessoal que era de organização de esquerda, algumas eu nem sabia o que era, mas tinha o PCR, o Genuíno era do PCR. Eu lembro que eu estava em Rio Branco fazendo um comício, e o Chico, PRC, eu lembro que ele também era do PRC. Eu lembro que eu estava no Acre, fazendo um comício, nos anos 82, aí o Chico Mendes faz o seguinte discurso: companheiros e companheiros, a marcha camponesa já está andando pela selva para encontrar com a massa operária aqui em Rio Branco. Quando ele terminou de falar, falei, porra, Chico, não tem nem marcha camponesa, nem marcha operária, onde é que está essa marcha? E o Chico Mendes, ele ia para São Paulo. Eu era muito amigo do Chico Mendes, mas ele tinha medo de dormir em casa. Por que ele tinha medo? Ele tinha medo que eu convencesse ele a não ser do PRC. Ele tinha medo que eu convidasse ele para ser o social-democrata que eu sou. Esse social-democrata revolucionário. Isso que é importante saber. Bem, veja, o que é importante nesse partido, gente? É importante que vocês voltem a ler o manifesto do PT. É importante, porque a filiação partidária, ela não pode ser apenas porque alguém quer ser candidato a alguma coisa. A filiação partidária é uma opção de vida que você faz. Você está num partido porque você acredita no manifesto dele, você acredita no compromisso dele, você acredita na luta dele, você entra para se somar, você não entra para ser deputado, ou vereador, porra. Senão não é partido, aí vira um partido igual aos outros. Vira um partido igual aos outros. E agora os nossos deputados são testemunha que a política apodreceu. A política apodreceu. Vocês que são candidatos, sabem como é que está o mercado eleitoral desse país. Você sabe quanto custa um cabo eleitoral. Você sabe quanto custa um vereador. Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura nesse país. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Eu, sinceramente, tenho saudade do tempo que eu fazia comício. E aqui tem gente que é prova. Fazia comício, eu vendia camiseta, eu vendia macacão, eu vendia bola, eu vendia fita métrica para ganhar dinheiro, para encher o tanque de gasolina, para ir fazer um outro comício. Agora é dinheiro rolando para tudo quanto é lado. Não é possível. A direita não quer que a gente seja pior do que eles. Eles só querem que a gente seja iguais a eles. É só isso. É só isso. Eu lembro de uma frase do doutor Ulisses Guimarães. Nós, constituintes, tudo revolucionário, discurso bravo. Não sei se vocês se lembram, nós chegamos na Constituinte com 16 deputados, com um projeto de Constituição pronto e um regimento interno da Constituinte pronto. Era pequeno, mas era desaforado. É que o Trump não conhece essa história, senão ele ia pensar 2 vezes antes de querer brigar comigo. Ele ia pensar. Pois bem, aí
nós vamos fazer 2 queixas por Ulisses Guimarães. 2 queixas que nós vamos fazer. Aí chegamos lá, doutor Ulisses Guimarães, a gente não quer usar gravata aqui. Gravata é coisa de burguês, a gente não quer usar. Ulisses Guimarães, tudo bem. Você não quer usar? Não, quem mandou você ser deputado? Aqui tem regimento terno. Daqui para fora você pode andar até pelado. Aqui dentro é terno e gravata, quem quiser ser deputado. Ninguém renunciou ao mandato. Todo mundo ficou com terno e gravata. E aí, a gente achava que ganhava muito. E a gente também foi brigar. O salário é muito alto. O salário é muito alto. Ulisses Guimarães, tudo bem. Não recebam. Devolve para casa. Ou pega o salário e deposita para alguém. Ninguém também depositou. Então eu aprendi muito rapidamente a diferença entre a garganta e a realidade. Aprendi muito rapidamente o que é principismo e o que é política real. A política do necessário, a política da correlação de força, a política da teimosia. E por conta disso, é importante lembrar que desde 1989, algumas de vocês não tinham nascido. Esse partido, com apenas 8 anos de idade, foi o segundo colocado em 89, o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2018 e o primeiro colocado em 2022. Ou seja, eu tive o prazer, mesmo quando no primeiro turno o PSDB teve candidato, mesmo quando no primeiro turno o PCdoB teve candidato, no segundo turno todos eles vieram somar comigo. E a Transnordestina, João, que eu estou fazendo no Nordeste, ela é uma reivindicação do Miguel Arraes, depois de uma visita da mãe dele lá no Araripe. Peguei o avião e falei, Lula, pelo amor de Deus, se você ganhar, faça a Transnordestina. E se Deus quiser, eu vou andar naquele trem antes de terminar o meu mandato esse ano. Bem, vocês se lembram que o nosso partido dizia no manifesto: nós nascemos para dar vez e voz àqueles que não tinham nem vez e nem voz. Vocês se lembram disso? É preciso saber se a gente está fazendo isso. Nós temos que toda noite ao deitar colocar a cabeça no travesseiro e saber se o nosso dia é condizente com aquilo que era a aspiração da razão pela qual nós criamos esse partido. Porque a verdade é essa. O deputado, ele não pode confundir um mandato dele com emprego, com profissão. Deputado não é profissão. Eu, em 1990, deixei de ser candidato para tentar demonstrar ao PT que eu não precisava de mandato para ser importante. O que eu precisava era trabalhar, era viajar, era conversar. E não fiquei menor porque não tive mandato. Eu queria que a gente não esquecesse nunca disso, porque a política está muito mercantilizada. Muito mercantilizada. Muito. E eu conheço muitos discursos revolucionários de 20 anos atrás, que hoje o discurso está muito low profile. Está muito maneiro. Está muito maneiro. A verdade é que a gente não tem força e não tem número. Mas a verdade é que o orçamento secreto, sabe, foi um sequestro do orçamento do Executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se vocês acham que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave
é que o PT votou favorável. E ninguém reclama. Ninguém reclama, Edinho. É uma coisa chata. Eu sei que tem companheiro que fica chateado eu estar falando isso aqui. Mas se vocês acham que eu sou pai e eu não posso falar, aonde é que eu vou falar? Se eu não posso falar aqui. Eu tenho que falar para vocês. Vocês, eu queria dizer para vocês, vocês têm a obrigação moral, a obrigação ética, de não deixar esse partido ser um partido que vai para a vala comum da política desse país. Eu lembro que em 1985, Tancredo Neves era candidato pelo colégio eleitoral. Esse partido tomou a decisão de não ir para o colégio eleitoral. Na verdade, eu era favorável até que ir, porque eu era contra expulsar os companheiros antes de votar. Mas, graças a Deus, tinha uma base do PT radicalizada. Inclusive, muitos companheiros do meu sindicato, que, contra a minha vontade, votaram para a gente expulsar Ayrton Soares, Bete Mendes e o companheiro do Rio de Janeiro, Zé. Nós expulsamos os três. As pessoas diziam que o PT ia acabar. O PT vai acabar. O PT vai acabar. E o PT, depois disso, só cresceu, só ficou mais forte e só venceu. O que nós precisamos é ter capacidade de fazer avaliações das coisas que a gente não consegue fazer. Vocês pensam que eu não sofro? O PT governava 24 milhões de pessoas na grande São Paulo. O PT governava Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Campinas, governou Piracicaba. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa, em algum momento nós erramos. Em alguma coisa nós erramos. E nós temos que ter capacidade de ver aonde nós erramos para corrigir. A gente não pode continuar persistindo no erro. O PT de Santo André era um PT extremamente organizado, era símbolo. O que aconteceu com o PT de Santo André? As brigas internas acabaram com o PT. As brigas internas. Então, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão da nossa trajetória, o partido é que tem que ser forte, não é o Lula que tem que ser forte, é o partido que tem que ser forte. Porque o Lula é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica, você não pode acabar. Então, companheiro, me desculpe, eu já estou com 80 anos de idade. E eu quero dizer para vocês, eu vivo hoje. Quero que vocês olhem bem para os meus olhos. Eu vivo hoje o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra, aos 80 anos de idade. Primeiro porque tenho uma parceira extraordinária que me ajuda 24 horas por dia e que me cobra muito. Se não fosse ela me cobrar, eu não tinha assumido a responsabilidade de fazer esse impacto contra o feminicídio. É ela que me provoca todo dia. Então eu resolvi me mexer, porque a violência contra a mulher vai acabar quando a violência sair de dentro da cabeça de nós, dos machos desse país, que pensamos que somos donos delas. O dono de um escravo tratava ele como se fosse, sabe, uma coisa dele. Como se fosse um gado, como se fosse um cavalo, como se fosse uma coisa. Vendia e trocava, e dava preço. Tem homem que quer fazer com a mulher a mesma coisa. Ela não é propriedade. Ela tem que ser livre. Ela não tem que morar com ninguém por obrigação. Só mora se gostar e tiver vontade de morar.
É esse mundo que a gente vai ter que criar. E aí, Camilo, você não estava no ato, mas a educação tem muito a ver com isso. Nós precisamos da creche à universidade. Da creche à universidade. Dizer para os meninos, escuta aqui, meninos, vocês não são donos das mulheres. Vocês não são mais fortes que ela. Vocês não são melhor do que ela. Se a gente não fizer uma aposta, inclusive, no currículo escolar, para ensinar a molecada, a gente com a internet, que você chama de rede social, não sei o que é rede social nessa porra. É uma rede digital que tem mais do mal do que do bem, que tem mais mentira do que verdade, que tem mais provocação, sabe? Ou seja, nós estamos deixando de ser humanista, nós estamos virando algoritmo. Você pensa que eu não estou olhando todas vocês com o celular aí? Quem está fotografando, tudo bem, mas tem gente que fica procurando notícia. Quem está procurando notícia não está prestando atenção no que está acontecendo aqui. Esse é o dado. Esse é o dado. Ó, todo mundo com o celular no colo. Eu não sei quem que essas pessoas esperam que vai ligar para ele. Se o Trump ligar, não é para vocês, é para mim. Se o Putin ligar, não é para vocês, é para mim. Então, por que fica todo mundo com o celular? Como se estivesse esperando acontecer alguma coisa. Acorda meia-noite, aí vai dar um beijo no marido, ou ele dá um beijo na mulher, pega o celular. Porra. É preciso recuperar uma coisa chamada humanismo, sentimento, amor, um comportamento civilizado na relação. Então nós nascemos para viver em comunidade. Nós temos que ajudar uns aos outros. Hoje nós estamos muito individualizados. Quem mora no apartamento de frente não conversa com quem mora no outro. No elevador não se conversa. Quem vai sair na garagem, tem um carro na frente, já fica xingando. Se o farol fecha, já fica xingando. Ou seja, que mundo a gente está criando? Então presta atenção. Qual é o papel do PT nessa história? Nós vamos ter uma eleição agora. Quando eu digo que eu vivo o meu melhor momento, não é só pessoal, físico e mental. Quando eu fui eleito com 57 anos de idade, eu não conseguia fazer mais do que 4 km por hora na esteira. Com 57 anos. Hoje, com 80, eu faço 6 km a 6 km por hora com 5 de inclinação. Ou seja, eu sou a prova. Eu sou a prova de que aos 80 eu estava melhor, estou melhor do que quando eu estava com 50. E a Jangia pode provar isso. Presta atenção. A gente não consegue controlar a passagem do tempo. O mundo está girando e os anos passam. Mas a velhice, ela só chega na gente quando a gente não tem uma causa. Quando a gente não tem uma razão. Quando a gente não tem uma motivação. Então é preciso que a gente encontre todo dia uma motivação. Ajudar alguém que precisa mais do que você. Visitar alguém que está doente na sua rua. Visitar alguém que está doente no seu prédio. Perguntar se precisa de alguma coisa. O mundo está precisando de muita paixão e muito amor. Não está precisando de mentira. E essa campanha agora, se prepare. Porque vocês, os nossos aliados, PSB, PCdoB, PDT, e quem mais a gente conseguir trazer, sabe? Quem mais a gente conseguir trazer, sabe de uma coisa. Veja, o Haddad falou ontem aqui. Eu vi o material que o Haddad estava lendo no avião. Ele deve ter feito um bom discurso sobre economia. Você veja o negócio. Presta atenção no que nós conseguimos fazer. A menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Presta atenção. A maior população economicamente ativa da história do Brasil, quase 104 milhões. A melhor sequência de aumento da Bolsa de Valor. A gente não dá importância para a Bolsa. Quando a Bolsa cresce,
a gente não ganha nada. Mas quando ela cai, a gente se ferra. É assim. Nós só ficamos com prejuízo. Mas a Bolsa teve um crescimento, chegou a 185 mil pontos. Veja, é o maior aumento contínuo da história do salário mínimo. Se a gente não tivesse colocado o PIB para reajustar o salário mínimo, hoje ele seria de R$800. Está 1.621, e é pouco. Quando eu falo que está 1.621, é porque ele é pouco. Mas é o dobro do que seria se a gente não tivesse colocado o crescimento do PIB no salário mínimo. É o maior aumento da massa salarial da história desse país. É a maior produção agrícola da história do país. É a maior exportação. Nós chegamos a 349 bilhões de exportação, num fluxo de quase 629 bilhões. Nós abrimos 516 mercados em apenas 3 anos. Isso da economia, vocês vão ter argumento para bater na cara de quem quiser discutir com a gente. Se for pegar a educação, nós temos que pegar Temer e Bolsonaro. 7 anos. Nós temos que pegar os 7 anos do golpe contra 3 anos de democracia e fazer comparação na escola de tempo integral, fazer comparação nas creches, fazer comparação nos institutos federais, fazer comparação nas universidades, fazer comparação, sabe no quê? Nos hospitais universitários. E vamos comparar o que aconteceu conosco e o que aconteceu no governo deles. Vamos pegar a estrada, vamos pegar a rodovia, vamos pegar o que aconteceu em 7 anos deles e apenas em 3 nossos. Vamos pegar a concessão de estrada com leilão. Vamos pegar o tempo deles e o nosso tempo. Vamos pegar crédito para a agricultura familiar no tempo deles e no nosso tempo. Vamos pegar o que vocês quiserem. Na medicina, então, nós temos um sonho. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós estamos entregando umas máquinas para cada estado brasileiro. Eu fui a Itabira, em Minas Gerais, entregar uma máquina para cuidar de radioterapia no câncer. Quando você tem. Para fazer. Sabe que a radioterapia, primeiro você toma, sabe? Como chama o. Primeiro você faz quimioterapia e depois você faz radioterapia. Essa máquina que nós estamos colocando no Brasil inteiro, quando um pobre, o mais pobre desse país, precisar fazer um exame de câncer, ele vai fazer na mesma máquina que faz o presidente Trump, o presidente Xi Jinping, o presidente Putin, o presidente Lula. Porque nós temos que dar decência para o povo pobre nesse país. Nós temos que dar dignidade para esse povo. Nós temos que fazer esse povo ter orgulho desse país. Então nós temos que fazer. E aí eu quero dar os parabéns ao ministro Padilha pelo sucesso extraordinário que está acontecendo no Agora Tem Especialista. Batemos o recorde de 14 milhões e 700 mil operações eletivas. Este ano, 14 milhões. E vamos fazer muito mais. Vamos fazer muito mais. Então, gente, nós estamos fazendo uma revolução. Nós vamos ter as nossas jamantas, vai ter 150 jamantas, com máquina para fazer todos os exames que tiver que fazer, inclusive mamografia. A Jânia vai fazer a semana que vem, eu vou com ela lá, fazer o exame de mamografia. Nós vamos ter 150 jamantas viajando pelo Brasil para fazer tomografia, ressonância magnética. Ou seja, não é o pobre que tem que procurar, nós é que temos que procurar pessoas e tratar deles com decência. 800 vans de saúde bucal. 800 vans. Nós vamos procurar nesse país quem é que tem problema de dentição. Porque neste país, a boca não é tratada como uma questão de saúde pública. Só é tratada por causa do nosso governo. E porque nós colocamos saúde bucal no SUS. Porque não era. E agora, você sabe o que acontece? Vai a van, tem gerador, se não tiver energia, o gerador funciona. Se tiver que limpar dente, vai limpar dente. Se tiver que fazer canal, vai fazer canal.
E se tiver que fazer prótese, vai fazer prótese. E a prótese você escaneia. Não é mais daquele negócio de enfiar na boca. Você escaneia, tira a fotografia e no fim da tarde você recebe a prótese mais bonita do mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, tem muita gente nesse país que não consegue comer castanha, que não consegue comer amendoim, que não consegue mastigar um pedaço de carne, porque não tem dente. E nós vamos garantir que todo mundo nesse país não vai deixar de comer nada por falta de dente, porque nós vamos cuidar desse povo com carinho e respeito. Então, nós vamos fazer comparação. Vamos fazer comparação. É de tudo. E vamos ter que distribuir. Porque eu queria, Edinho, falar uma coisa para você. Me desculpa, mas eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos saber para que serve as nossas secretarias. Nós precisamos saber para que serve a nossa Secretaria de Mulher, para que serve a nossa Secretaria de Juventude, para que serve a nossa Secretaria Sindical, para que serve a nossa Secretaria de Negro, para que serve. Sabe por quê, Edinho? Porque essa secretaria não pode existir para fazer reunião entre nós mesmos. Nós precisamos ir para a rua conversar com o povo. Essa rua. Teve um congresso da juventude e daí decidiu quem fez o quê? Fez um congresso e decidiu fazer um outro congresso. E até lá, o que a gente vai fazer? Quem é que está andando na periferia? Quem é que está disputando essa desgraça dessa mentira? Que a gente não vai combater ela se a gente estiver falando a verdade. Então o PT precisa ir para a periferia, o PSB tem que ir para a periferia, o PCdoB tem que ir para a periferia, o PDT, a UNE tem que ir para a periferia, os estudantes conversar com o povo. Ô, gente, o que é o povo evangélico? Que tanta gente fala com os evangélicos votam, não votam. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então, o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Eu ia comer buchada em Diadema. Eu ia comer buchada de domingo em Diadema com o Zé Augusto. Depois da buchada, a barriga desse tamanho estufada, a gente pegava 60, 70 militantes, com a bandeirinha do PT, cada um, a gente ia andar rua por rua, bater palma para falar do PT e falar dos problemas. Nós temos que disputar, gente. Para que a gente tem secretaria? Para a gente fazer uma reunião 3 vezes por mês e para fazer um congresso? Não. A secretaria nossa é para andar. Essa questão do feminicídio. Essa é a questão do feminicídio. Nós temos que dizer para cada padre, ao começar a sua missa, fale do feminicídio. Nós temos que falar para cada pastor, a começar o seu culto, fale do feminicídio. Nós temos que falar para cada dirigente sindical, vai na porta de fábrica, na porta de loja, pedir aumento do salário, fale do feminicídio. Cada deputado que vai abrir a boca, ao invés de falar, excelentíssimo deputado, fala do feminicídio. Vamos transformar isso numa profissão de fé, se a gente quiser acabar com a violência contra a mulher nesse país. Companheiros, eu tenho tanto para nos falar, mas só palavras. Eu não vou resolver. É que eu vou. É que... Esses dias, eu levantei de manhã, velho, e acordei com vontade de ouvir disparada. Porque eu queria fazer uma reunião com os ministérios e eu queria que eles pensassem que eu estava muito bravo com eles. Então eu ia abrir a porta e ia dizer assim: prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, venho lá do sertão, da agradar
Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Bom, eu levantei pensando que quando o ministro abrisse a porta para entrar na minha sala, eu ia falar: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ele ia se borrar todo de medo. Mas eu estou com medo que algum tenha infarto, não vou fazer isso. Vou fazer isso. Gente, eu queria terminar dizendo para vocês, para vocês uma coisa. Nós teremos essas eleições este ano para nós mesmos. Não há como a gente perder para os adversários. Não há como. Então, se preparem. Se preparem. Olha, vai dar PT se a gente compreender que todas as coisas boas que nós fizemos, por si só, podem não ganhar as eleições. É importante vocês saberem, se depender do que nós fizemos comparado a eles, nós já ganhamos essas eleições. Mas não é isso que vai decidir. Não é isso. Não se iluda. O que vai ganhar essas eleições é a nossa narrativa política. Nós temos que dizer alto e bom som para quem quiser ouvir. Alto e bom som para quem quiser ouvir. O nosso país é um país soberano. A gente quer trabalhar com todo mundo, mas a gente não quer dono e não quer voltar a ser colonizado. O nosso país é solidário ao povo cubano, que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos contra eles. E que nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar. O que é que a gente pode fazer? Nós temos que dizer alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelos Estados Unidos ou pelo Trump. E agora, embaixador, toda conversa, toda reunião é para evitar que os países vendam terras raras e materiais e minerais críticos para a China. É uma briga meio escondida, mas tudo é para a China, contra a China. E eu quero dizer que eu sou muito grato à parceria que o Brasil tem com a China. Sou muito grato, porque é uma parceria exitosa, respeitosa. Então, nós vamos ter que construir o discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos ter que estar preparados para ela. Para ganhar altíssimo. Mas não podemos deixar que a mentira prevaleça nesse país. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. Então, companheiros, vamos nos preparar. Eu quero que vocês saibam que eu estou motivado pra cacete.
muito grande. Muito grande. Porque o que está em jogo, nesse país não é só ganhar as eleições. Porque eu também não quero ser mais presidente só do Bolsa Família, só do povo, só do lugar do povo. Nós precisamos pensar um outro projeto para esse país. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para que a gente possa despertar nos corações de meninas e meninos, de homens e mulheres, de jovens e de adultos, sabe, a expectativa de que a gente pode construir um outro país. É isso que vai mobilizar o nosso povo. Então estejam preparados. Se vocês precisam de um timoneiro, está aqui ele. Se vocês precisam de um soldado para a linha de frente, está aqui ele. Porque eu não quero ser general. O general sempre fica atrás. Eu quero estar na frente com vocês. Eu quero estar na frente com vocês. Porque essa luta, a gente vai permitir que esse país continue sendo democrático ou se vai ser um país fascista, como eles queriam construir. O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a manutenção de instituições que nós temos muitas críticas, mas elas são o garante da democracia desse país. Portanto, queridas companheiras e queridos companheiros, pedindo desculpa